Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, gostava de saudar a senhora Secretária, desejar-lhe os melhores desejos para as novas funções que assume e estender os desejos aos restantes membros do Governo. Senhora Secretária, como sabe, ao longo dos anos assistimos a um desenvolvimento simultâneo de construção e uma expansão massiva e desregrada, sem uma correta articulação entre os diversos profissionais das diferentes áreas relacionadas com o ambiente e com o ordenamento do território. A sobreexploração dos recursos naturais, os quais, na atualidade, enfrentam grandes ameaças à sua conservação, obrigam à urgente necessidade de um desenvolvimento mais sustentável, interligando a proteção ambiental com a correta gestão dos recursos naturais. O envolvimento de uma população sensibilizada para a correta gestão ambiental e também com a expansão para os conceitos de economia verde e azul, que bem referi, mais-valias para o desenvolvimento económico da região, valorizando económica e socialmente uma estratégia política que assegure não só a aplicação das diretivas comunitárias, mas assegurando uma gestão eficiente dos recursos naturais e dos respectivos ecossistemas. A política ambiental consubstanciada neste programa de Governo e defendida por Vossa Excelência é, numa primeira perspectiva, algo omissa no que concerne aos reais conteúdos operacionais deste setor. No entanto, enaltece a ousadia científica, que muito possivelmente resulta da sua experiência académica, em trazer para este programa algo que já deveria ter sido incluído nos anteriores programas de Governo, concretamente as sinergias entre os polos universitários e de investigação e o próprio Governo Regional. Tendo em conta os hiatos deixados para este documento, coloco-lhe as seguintes questões, aceitando também a abertura deixada pelo próprio Governo para uma concertação com os restantes partidos de forma a melhorar os pontos fulcrais deste programa de Governo. A primeira questão prende-se com a secção referente à conservação da natureza. Enuncia-se a implementação e adoção de diversos modelos, sem, contudo, entrarmos em pormenores no que concerne ao ponto central destes modelos e que estão, em regra geral, infundados. A título de exemplo, na página 125, enuncia-se que na região autónoma da Madeira devem de implementar-se novos modelos de espaços protegidos. Em que é que se baseiam estes modelos? Em micro-reservas, em ZPEs, em zonas especiais de conservação ou serão implementados novos sítios de interesses comunitários? Eu, como biólogo de formação, alegra-me também o facto de Vossa Excelência prever o aumento da área protegida, o que é sempre benéfico em termos regionais. No entanto, sendo que as áreas protegidas abrangem cerca de 2/3 do território atual da ilha, o que corresponde é equivalente a 67% da superfície, e dada a complexa situação a nível da sua gestão, essencialmente devido aos constrangimentos financeiros, é obviamente crucial focar a ação e a correta gestão e acompanhamento das espécies e dos habitats, algo que, e revendo todo este plano, no que concerne à conservação não existem praticamente nenhumas medidas que levem em pormenor esta linha de conta. Como sabe, e certamente se sabe, dada a sua experiência profissional, a biodiversidade, a paisagem e o mar constituem um património de valor incalculável, de elevado interesse que temos a obrigação de salvaguardar. A questão que se coloca neste momento é como é que o Governo prevê levar a cabo a conservação de espécies e de habitats de valor reconhecido internacionalmente, e lembremos agora mais recentemente do galardão às Ilhas Desertas, o diploma europeu para as áreas protegidas, atribuída pelo Conselho da Europa, não colocando os recursos naturais somente numa perspectiva de usufruto e valorização, embora, obviamente, que é importante esta perspectiva. Casos como o que ontem saiu a público, em que a própria Secretária do Ambiente assina um despacho normativo em que é autorizado o abate de uma ave endémica, que, segundo relatórios de especialistas na área, tem uma distribuição localizada, têm, obviamente, de ser evitados. E chama a atenção que, no estrito cumprimento do que está referido na Diretiva Comunitária a Aves, o controle ou abate de aves só pode ser realizado em casos excepcionais e como último recurso. Quando não existe um estudo ao nível dos prejuízos causados na agricultura e no sucesso da utilização de métodos não letais de afugentamento. Relativamente ao novo modelo de gestão que prevê a criação do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza da RAM, merece desde já a nossa concordância e o nosso aplauso, e expõe que este será, e passo a citar, uma estrutura aglutinadora de gestão integrada de paisagem, floresta e espaços naturais da Madeira, Porto Santo, desertas e selvagens. Questionamos apenas qual o modelo a adotar, isto é, quais as instituições que serão efetivamente aglutinadas.
neste modelo. Quando e como é que estão previstas esta fusão e que consequências resultam da reestruturação de toda esta estrutura orgânica? Em relação ao ponto 1, diz que a requalificação dos recursos florestais implica a reflorestação das áreas devastadas por incêndios, confirmamos que, efetivamente, esta é uma medida prioritária para a sustentabilidade florestal. Resta-nos saber que tipo de financiamento será utilizado nesta verba, qual seria o custo previsto para a região neste processo. Ainda em relação aos incêndios, não podemos deixar de referir que o programa apoia-se essencialmente em mecanismos de prevenção e mitigação, que também são de louvar. Mas como seguramente será do seu conhecimento, uma vez que participou diretamente e esteve em discussão no projeto Clima Madeira, foi discutido que, apesar da prevenção constituir uma medida louvável, é necessária uma resposta mais imediata, com um mecanismo eficiente para um combate efetivo a esta calamidade que assola a região anualmente. A questão seria, ponderaria o Governo, ao contrário do seu antecessor, propor a utilização de meios de combate aéreo que, apesar de dispendiosos, que sabemos que são dispendiosos, serão seguramente mais baratos que o valor total dos prejuízos que são imputados aos cidadãos desta região todos os anos. E isto, obviamente, sem comentar com a perda incalculável de vidas humanas. A temática dos incêndios remete invariavelmente, e como referia a senhora secretária anteriormente, às medidas de controle de erosão e de conservação dos solos. Neste ponto, a erradicação de espécies invasoras e controle do pastoreio, bem como a sensibilização dos produtores agrícolas e florestais, são, efetivamente, os pontos fulcrais. Mas, em lado algum, são referidas empresas cujo principal objeto é a extração, transformação e comercialização de inertes, e que, obviamente, são um dos maiores agentes, se não os maiores, que afetam a regeneração destes ecossistemas. Por fim, e para terminar, louvamos a intenção do Governo da integração da educação para o desenvolvimento sustentável dos programas de ensino e educação ambiental, que têm sido um ponto pouco explorado e pouco valorizado pelos anteriores governos. Esperemos que esta proposta seja efetivamente reforçada e faremos votos que sejam, no futuro breve, a ser integradas no currículo escolar. Muito obrigado pela atenção.